Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor Jesus, estamos chegando aqui para continuarmos a nossa jornada abençoadíssima, que é meditar na palavra do nosso Deus, a santa, gloriosa, bendita Bíblia Sagrada, a carta de Deus para nós. Hoje chegamos aqui para lermos o capítulo de número 9, aqui do livro de Gênesis. O capítulo 9 traz como tema: Deus faz uma aliança com Noé e com toda a raça humana. Vamos então à leitura do capítulo 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Verso 2. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Verso 3. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Verso 4. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Verso 5. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Verso 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Verso 7. Mas vós frutificai e multiplicai-vos abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. Verso 8. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo. Verso 9. E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência depois de vós. Verso 10. E com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo animal da terra. Versículo 11. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Verso 12. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. Verso 13. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Verso 14. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Verso 15. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Verso 16. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne, que está sobre a terra. Verso 17. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Verso 18. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Verso 19.
Estes 3 foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Verso 20. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha. Verso 21. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Verso 22. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Verso 23. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros. E indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Verso 24. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Verso 26. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Verso 27. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Verso 28. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Muito bem, amados irmãos, nós concluímos aqui a leitura do verso de número 10. Queremos reler com você aqui os versículos 20 ao 27 para uma meditação com você neste dia. Gênesis 9, versos 20 ao 27. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que o seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Muito bem, amados irmãos, relemos aqui o texto dos versículos 20 ao 27. Amados irmãos e ouvintes, Noé saiu da arca com sua família e se propôs a ser lavrador da terra, e plantou então uma vinha. Quando os frutos vieram, Noé pisou as uvas num lagar, como era de costume. Ele extrai ali o precioso suco, deixa que este então fermente e depois se embriaga vergonhosamente com aquele vinho já fermentado. Na sua embriaguez, Noé ficou nu e ficou descoberto em meio à sua tenda. Ver a nudez de um pai e permitir que os outros a vissem era algo que desonrava grandemente a pessoa do líder da família. E exatamente isso que Cão, um dos filhos de Noé, fez. Ele viu o seu pai descoberto e, ao invés de cobri-lo e tirar qualquer possibilidade,
de que os demais da família também vissem, ele viu e foi contar aos demais que o seu pai estava ali descoberto no meio da tenda. Os outros 2 filhos de Noé, Sem e Jafé, demonstraram que haviam aprendido que um pai precisa ser respeitado e honrado. Assim, arranjaram uma capa e vieram virados para trás, para que não vissem a nudez do seu pai, e jogaram a capa sobre o pai, de modo que Sem e Jafé não viram o seu pai desnudo ali no meio da tenda. Depois que acorda e já sarado do vinho, Noé ficou sabendo da atitude desrespeitosa do seu filho Cão e do correto procedimento dos seus outros filhos Sem e Jafé. Amados irmãos, naquele instante, Noé libera uma palavra de maldição sobre os descendentes de Cão e uma palavra de bênção sobre a posteridade de Sem e Jafé. A história dos descendentes de Cão, meus amados irmãos, e de Sem e Jafé, nos mostra que aquilo que saiu dos lábios de Noé não foi simplesmente algo dele próprio, não foi simplesmente ali um momento de que ele ficou irado ou contrariado com seus filhos, mas observamos pela história subsequente que as palavras de Noé foram verdadeiras profecias sobre os descendentes de seus filhos, pois os descendentes de Cão foram os cananeus, dentre outros povos. Foram povos que se tornaram povos inimigos de Israel, povos pobres, miseráveis, né? Povos que se tornaram, muitos deles, escravos, sujeitos a muitos outros povos. E a maioria desses povos, descendentes de Cão, desapareceram da história humana. Já os descendentes de Sem e Jafé formaram povos abençoados, povos prósperos, ricos, poderosos. De Sem, por exemplo, veio Israel e outros grandes povos. De Jafé também grandes nações, inclusive as atuais potências europeias. Amados irmãos, essa história nos ensina que honrar os pais realmente atrai as bênçãos de Deus sobre os filhos que assim agem. Por outro lado, aqueles que desonram seus pais colhem uma amarga colheita nesta vida, a exemplo de Cão e seus descendentes. Esse assunto é tão sério aos olhos de Deus que o mandamento para honrar os pais é o primeiro mandamento com promessa e já aparece lá nos 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, especificamente o versículo 12. E este mandamento foi confirmado lá no Novo Testamento, nas palavras de Jesus em Mateus 15, versículo 4, e nas palavras do apóstolo Paulo em Efésios 6, 1 e 2. Assim, amado irmão, irmã e ouvinte, você que ainda tem seu pai e sua mãe, honre seu pai e sua mãe. Se você quer ter uma vida abençoada por Deus nessa terra, honrar pai e mãe inclui tratá-los com amor e carinho, ouvir com atenção os seus conselhos, visitá-los com frequência, cuidar deles quando eles precisarem em todos os aspectos. Bem-aventurado ou bem-aventurada é você que ainda tem o seu papai e sua mamãe. Você que os tem, ouça mais uma vez o mandamento de Deus. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6, 2 e 3. Você que é filho, você que é filha, haja desta maneira e tome posse então dessas gloriosas promessas de Deus para a sua vida. Amém. Aleluia.
Convido você para orarmos juntos neste momento. Pai querido de bondade, te damos graças por essa palavra que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Senhor, eu sei que o Senhor falou o coração de cada filho e de cada filha nesse dia. Ajuda a cada um deles, Pai, que ainda tem o seu papai e a sua mamãe, para que eles os tratem com honras, que eles, Senhor, os tratem com carinho, para que as bênçãos do Senhor também sejam derramadas sobre as suas vidas nesta terra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos amados, assim estamos chegando aqui ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra, depois de lermos aqui o capítulo de número 9 do livro de Gênesis. Espero você amanhã para a leitura do capítulo 10. Fique firme no seu propósito, em nome de Jesus.